muita paz. Que Jesus nos ampare, nos proteja e nos abençoe. O nosso propósito, nesse momento, é analisarmos o 13º e o 14º capítulo do livro Entre a Terra e o Céu. As despedidas retomamos, as duas excursionistas são aquela senhora que o Clarencio foi buscar, isso tudo para visitar o Júlio, aquele menino que desencarnou afogado. E a Antonina também que iria nessa excursão. E o objetivo do Clarencio, o ministro Clarencio, o André Luiz e o doutor Hilário, era conhecer o caso Júlio. Então eles iam para uma colônia que abriga crianças desencarnadas. E fizeram essa excursão, estavam agora retornando para o lar. Foram aquelas duas senhoras, a Antonina e mais a outra senhora, e voltando agora para o lar. Da faixa de luz solar, tornamos a imersão na sombra noturna, mas o espetáculo do céu não diminuíra em beleza, porque as primeiras cores da alvorada atingiam, distanciando aquele horizonte de distância. E o ministro Clarencio restituiu a companheira Antonina ao lar, depois de um afetuoso adeus. E sem maiores delongas, demandamos o linho doméstico de nossa amiga Antonina, que mostrava-se calada, tristonha. Dirceia teimava em permanecer para sempre junto daquele pequeno, seu filho, Marcos, né, que a precedera na longa viagem da morte. Todavia, em penetrando o estreito santuário familiar, dirigiu-se apressadamente ao quarto, de coração novamente atraído para os outros filhinhos. Então, a Antonina chega, volta para o seu lar depois da noite, que ela vai visitar o Marcos, seu filho que desencarnou, que ela tinha quatro filhos, né? O Marcos desencarnou, agora está com 3. Quando ela volta para o corpo, ela realmente atraída pelos outros 3 filhos. E o Clarencio fê-la deitar, aplicou-lhe o passe nos centros corticais. Antonina demonstrou, segundo André Luiz, que experimentar uma leve, doce vertigem, atendendo ao Clarencio, e todos ficaram ali em observação, notando que Antonina, de nossa maravilhosa viagem, volta ao corpo denso, qual se fora por ele sugada, à maneira de formosa mulher, de forma sutil e semilúcida, repentinamente engolida por bainha de sombra. Em se justapondo ao cérebro físico, perder a acuidade mental com que se caracterizava junto de nós. E a fisionomia calma e feliz despertou no veículo físico. Era de madrugada quando ela acordou. Mas Antonina, ela não conseguiu, quando ela acorda, não vê mais claro os espíritos, né? Era agora simplesmente aquela mulher humana, nas cobertas agasalhantes do leito, acomodada àquela escuridão do recinto. Lembrava-se assim do passeio ao lar da bênção, ela se lembrou que foi aquela colônia, dessa acordada rápida, e através de impressões que iam muito rapidamente, sumiam da mente dela, da memória dela. Só a imagem do filhinho, que era o tema central do seu amor, lhe persistia clara e movimentada na memória. A nossa presença e todas as demais particularidades daquele voo, daquela excursão de retorno à casa depois do sono, afluía uma lembrança por acessórios fantásticos, ou seja, ela não conseguiu perder os obscuros caminhos da imaginação, ela ficava se aquilo tudo fosse da imaginação dela. Como quem seleciona preciosidades, procurava ansiosa, nos arquivos da própria mente, todas as palavras que ouvira do filho abençoado, buscando retê-la no escrínio do coração, enquanto ela foi visitar o filho dela, lá na colônia da bênção. Por isso, das valiosas observações do ministro Clarencio, em poucos minutos não lhe restava na alma qualquer lembrança. E Antonina movimentou-se, fez luz, ouvimos-lo pensar vibrante, e
o André Luiz, ouvindo o vibrante pensamento de Antonina, oh meu Deus, que alegria, eu pude ver o Marcos, meu filho, perfeitamente. Eu quero guardar a recordação deste sonho divino. Isso no pensamento dela que André Luiz identificou. E ela, no pensamento, Marcos, que saudade, meu filho. E André Luiz captando esse pensamento dela. O ministro abeirou-se dela, o Clarencio, acariciou-lhe a cabeça como se a envolvesse em fluidos calmantes e a simpática senhora restabeleceu a sombra do recinto, abraçando seu caçula, que repousava ao seu lado novamente e dormiu novamente. Antonina não poderá guardar positivas recordações, disse o Clarencio. E o Hilário perguntou por quê. E a resposta: são raros espíritos que estão habilitados a viver na Terra com as visões da vida eterna. A penumbra interior é clima que lhes é necessário, essa escuridão interior. A exata lembrança para ela redundaria em uma saudade vazia, morta. Como isso é lamentável, alegou Hilário. Né? Poxa, é chato isso, ele tem toda essa informação, tem toda essa experiência, conversou com o filho, e conosco esteve, etc. E tudo isso realmente será esquecido, isso é muito lamentável. Mas o Clarencio explicou para ele o seguinte: olha, cada estágio na vida se caracteriza por especiais finalidades. Vai dar o exemplo do mel saboroso, do néctar na criança, por exemplo, se ela for tomar o mel em quantidade não equilibrada, ou seja, em dosagem acima do normal, ela vai ter problema de diarreia, como vai ter como se fosse um inoportuno laxativo se ela tomar mel em quantidade maior. É a questão das lembranças também do mundo espiritual e a vida física. O contato com o reino espiritual, enquanto nos demoramos no envoltório terrestre, não pode ser dilatado em toda extensão para que nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo. Ou seja, se ficarmos permanentemente pensando nas boas viagens que nós fazemos durante o sono, pode afrouxar o laço que nos prende aos compromissos de um planejamento reencarnatório do berço ao túmulo, do qual vamos desconsiderar ou vamos menosprezar a importância de um corpo físico da vida física, que é um planejamento aí, há uma programação e há aí os propósitos de desenvolvermos virtude. Imagina isso perder sentido. Nós não estamos reencarnados por acaso. Existe uma lógica, existe toda uma programação quando nós reencarnamos, está dando atenção à vida material também. Antonina lembrar-se-á de nossa excursão, mas de modo muito vago, como quem traz no campo vivo da alma um belo quadro, mas como fosse um quadro não muito vivo, um quadro esmaecido, meio apagado. Recordar-se-á, porém, do filhinho, de uma forma mais viva, né? E será uma recordação bastante para sentir, bastante reconforto e a convicção de que Marco espera ela após a desencarnação na vida maior, né? E essa certeza lhe dá um alimento, um sentimento amoroso. O silêncio passou a dominar então o recinto. E o ministro Clarencio quebrou quase que de imediato, convidando-nos a socorrer o velhinho que nos aguardava. Esse velhinho dormia lá exatamente numa velha cadeira. Será sono? Perguntou Hilário. Sim, o ministro explicou que sim, era um sono. Na fase em que ele se encontra, o Leonardo, que é o nome desse velhinho, avô da Antonina, subordina-se a todos os fenômenos da existência vulgar. Então ele precisa desse repouso para se refazer. E André Luiz, que examinou detidamente, sem dúvida aquele velho trazia um veículo semelhante ao fosso segundo os princípios organogênicos que presidem a constituição do corpo espiritual. Contudo, ele mostrava-se tão pesado, tão denso, como se ainda envergasse a túnica de carne. Então André Luiz percebeu o perispírito do velho, mas ele percebeu que a estruturação do corpo perispiritual estava tão pesado, tão denso, como se ainda estivesse no corpo físico, de tão perturbado mentalmente que estava esse velho, né, o Leonardo. E o Hilário continuou perguntando, né, fazendo várias perguntas. Após lhe observar o aspecto desagradável, o Hilário perguntou, né, por que ele estava assim tão denso, com um perispírito tão pesado, ainda com necessidade de descansar, ainda muito cansado. E o ministro Clarencio explicou o seguinte: olha,
O psicossoma, ou perispírito, segundo uma definição nossa espírita, não é idêntico de maneira absoluta em todos nós. Assim como na realidade não existem dois corpos físicos totalmente iguais, cada criatura vive num carro celular diferente, apesar das peças semelhantes impostas pela lei das formas. Então, nenhum tem um corpo igual, nenhum tem o perispírito igual, nenhum de nós. No círculo de matéria densa, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais. Entretanto, na essência, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo, ou seja, nós detemos tão somente o que seja exclusivamente nosso ou aquilo que nós buscamos. Nós renascemos na Terra exatamente junto, próximo daqueles que se afinizam com o nosso modo de ser. Por exemplo, um dipsômano, né, que é exatamente um alcoólatra, ele não adquire o hábito desregrado dos pais, mas sim, quase sempre, ele mesmo já se confia ao vício do álcool antes de renascer, já é um viciado antes de nascer. E há beberrões desencarnados que se aderem àqueles que se fazem instrumento deles próprios. E, imprimindo grave em tono a voz, ponderou: a hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual. Se os filhos encontram os pais de que precisam, os pais recebem da vida os filhos que procuram. E exatamente dentro dessa dinâmica, o André Luiz diz que lembrava repentinamente de alguns grandes gênios da humanidade que tiveram filhos medíocres, monstruosos. E o André Luiz, poxa, eram gênios e tiveram filhos totalmente limitados. Mas vindo ao encontro do meu pensamento, diz André Luiz, o ministro observou o seguinte: olha, no campo das grandes virtudes, os pais usam por vezes a compaixão reedificante, empenhando-se em tarefas de sacrifício. Nós temos lá no mundo mulheres, temos homens admiráveis que, consolidando qualidades superiores na própria alma, se dispõem a buscar afetos que permanecem à distância no passado, em tentativas heróicas de auxílio e reajustamento. E, sorrindo, acrescentou: na família, sobretudo na família consanguínea ou na família humana, obtemos o que nós buscamos. Quem já acertou as próprias contas com a justiça pode, com certeza, confiar-se aos sublimes rasgos do amor. Em seguida, Clarencio deteve-se na contemplação daquele velhinho, que é o Leonardo, que é avô da Antonina, que repousava e continuou comentando mais particularmente com Hilário, e de repente, conforme a vida da nossa mente, assim também vive o nosso corpo espiritual, diz ele. O nosso amigo, o velhinho, entregou-se demasiadamente às criações interiores do tédio, do ódio, do desencanto, da aflição, e ele condensou essas forças negativas tóxicas em si mesmo, coagulando exatamente essas energias de modo muito impactante no veículo que lhe serve às manifestações, que é o perispírito, que para André Luiz era um perispírito tão denso, tão pesado, que parecia praticamente o corpo físico. E a necessidade de descansar, porque é um perispírito que se cansava muito. Daí esses aspectos escuros, pastoso que apresenta o velho. Né? As nossas obras ficam conosco, isso é obra dele. Esse perispírito negro é ele que criou. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Mas o Hilário perguntou: e se o velhinho trabalhasse? Se depois da morte ele procurasse exatamente servir ao próximo? E, diante dessa pergunta do Hilário, o ministro Clarencio diz que realmente o trabalho renova qualquer posição mental. O trabalho gera novos motivos de revelação, de elevação, novos fatores de auxílio. O serviço estabelece caminhos diferentes que realmente funcionam como recurso de libertação. Se ele buscasse o trabalho, o serviço seria diferente. Por isso mesmo, o constante apelo do Senhor à ação e à fraternidade se estende junto de nós diariamente através de 1000 modos. Mas, quando não nos devotamos ao trabalho, enquanto nos demoramos na vestimenta terrestre como reencarnados, mais difícil se faz para nós a superação dos obstáculos no campo da mente. Porque a indolência trazida do mundo é tóxico, cristalizante de nossas ideias, que vão fixando por vezes durante um tempo indefinível em nosso mundo mental.
pela ociosidade, pela acomodação, pela inércia. Se pretendemos possuir um perispírito mais sutil, mais leve, mais energizado, mais iluminado, capaz de reter a luz dos nossos melhores ideais, é imprescindível descondensá-lo, exatamente pela sublimação incessante de nossa mente, que precisará então centralizar-se no esforço infatigável e incondicional do bem. Para esse fim é que Deus nos concede a dor, a luta, a provação, o sofrimento como convite para o amor. Aliás, os únicos elementos que são reparadores suscetíveis de produzir em cada um de nós esse reajuste necessário quando nos pomos em desacordo com a lei ou quando nós afrontamos o código moral de lei da consciência. Lá fora, porém, as aves matutinas anunciavam um novo dia, tênue claridade da manhã, e vai mostrando já o finalzinho. Já estava chegando ao amanhecer. Lembrou o Clarencio, né, que para socorrer aquele velhinho, totalmente ensandecido, nós não dispensaríamos algum trabalho de análise da mente, porque semelhante serviço demandaria talvez a cooperação de companheiros encarnados que não deviam ser incomodados na paisagem diurna, e porque aqui já estava chegando a manhãzinha. Então, é muito tema mais ligado ao mundo mental, um especialista, até mesmo encarnado, poderia ser utilizado, mas já estava acordando, o pessoal acordando, não vamos perdoar, não vamos incomodar as pessoas que estão acordadas naquele momento. À noite é mais fácil, todos estão dormindo, inclusive esse especialista. Então, o Clarencio, não vamos mexer com isso agora não. Então, vamos fazer isso mais para a noite, quando tiverem esse especialista dormindo, etc. Era meia-noite, 45 minutos, já daquele mesmo dia, mas passou o dia inteiro. Quando chegou meia-noite e 45 minutos, quando nos tornamos ao singelo domicílio da Antonina, e voltaram lá para a casa da Antonina, onde estava o Leonardo, o velhinho, o avô dela, né? E chegaram lá, né? Acocorado a um canto, o Leonardo, o velhinho, mantinha-se na sala pensando. Aí o que é que os três fizeram? O doutor Hilário, que é médico, né, que está acompanhando o André Luiz, que é médico também, e o ministro Clarencio de nosso lar. Eles adensaram o perispírito para poder realmente serem visualizados pelo velho. E a partir daí o velho reconheceu, ergueu-se, começou a gritar, pedindo ajuda. E o ministro continuou, convidou inclusive, né, a acomodar na poltrona, aquela poltrona bem simples, e pediu para que ele fizesse uma prece. Mas o velho disse que tinha esquecido as orações, que não conseguiu realmente fazer uma oração. E o Clarencio acabou realmente ajudando, né, fazendo uma prece, né, de muita confiança e implorando a proteção espiritual para ajudar o Leonardo, que é o avô da Antonina. E a Antonina se aquietara, né, lá resignado. Logo, após a oração, o Clarencio começou a aplicar o que ele chama aqui de forças magnéticas no campo cerebral. E o Leonardo, o velhinho, o vovô, revelou ainda mais intensamente abatido, ele ficou pendendo e acabou realmente entrando em processo de uma sonolência profunda, e a cabeça dele pendeu para o peito, bem desgovernada, depois dessa energia dada por Clarencio. A corrente de força devidamente dinamizada, o Clarencio está explicando para o André Luiz e para o Hilário, exatamente arranca a sombra anestesiante da amnésia, ou seja, vamos tentar fazer ele lembrar alguma coisa. Poderemos então sondar-lhes o íntimo com mais segurança. Então fez esse trabalho de energização para tentar arrancar alguma coisa do submundo ou nas estratificações da memória do velho, fazer ele voltar ao passado. Assistidos por nossos recursos, a memória do velho regredirá no tempo, informando-nos quanto à causa real que o retém junto de Antonina, aclarando-nos ainda sobre prováveis ligações que nos conduzirão à chave do socorro a benefício dele mesmo. Hilário, sempre o perguntador, ainda perguntou, mas esse processo, esse retrocesso, essa regressão das recordações, ela pode acontecer de improviso? E o ministro disse que sim, né? A memória ela pode ser comparada ao quê? A uma chapa fotográfica sensível que, ao influxo da luz, guarda para sempre
as imagens que foram recolhidas pelo Espírito no curso dos seus inumeráveis aprendizados dentro da vida. Cada existência de cada um de nós, como é do velho aí como metáfora, né, em determinada expressão da forma, é uma adição de experiência conservada em um prodigioso arquivo de imagens que, em se superpondo umas às outras, jamais se confundem. É exatamente os armazenamentos das nossas experiências em o nosso mundo de memória, em o nosso mundo mental. Então fica ali prodigiosamente arquivado, superpondo-se em várias camadas em nosso mundo mental, sem se confundirem essas nossas experiências, que são os registros das nossas experiências, que são registrados no perispírito. Em obras de assistência, qual a que nós desejamos agora realizar, é preciso nós recorrermos aos arquivos mentais dele, do velho, do Leonardo. E para produzir certos tipos de vibração, não só para atrair a presença de companheiros ligados, né, a ele, ao velho, né, ao Leonardo, como também para abrir os escaninhos da mente, as profundezas da mente dele, do velho, naquilo que está mais profundo lá, no qual ele detém e mantendo ainda as suas aflições, as suas feridas invisíveis, que estão armazenadas, estão vindo do subconsciente dele, fazendo ele ficar nessa perturbação e com um perispírito bastante denso, bastante quase que materializado, né, ou semi-materializado, por causa desses traumas, dessas aflições que ele traz no subconsciente. A ideia é buscar no subconsciente, ou fazer ele entrar em estado alterado de consciência, para buscar esse material para tratar exatamente na regressão da memória esse espírito doente, para ver se ele consegue drenar essa mancha energética. A mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenção para reequilíbrio. Mais tarde, a ciência humana evoluirá em cirurgias psíquicas, tanto quanto hoje já vai fazendo avançadas técnicas operatórias, né? E no futuro, segundo o Clarencio, o médico da Terra desentranhará um labirinto mental com a mesma facilidade com que atualmente extrai, por exemplo, um apêndice supurado. E o Hilário arregalou os olhos, ficou assim espantado, né? E perguntou, né? E Freud? Né? Ah, Freud, como vistes a verdade? Como detinhas a razão? Então está elogiando Freud aqui, o doutor Hilário. E o Clarencio olhou para ele e disse o seguinte: olha, o Freud, ele realmente vislumbrou a verdade, mas toda verdade sem amor é como a luz estéril e fria. Não bastará conhecer, não bastará interpretar, é indispensável sublimar e servir. Freud, ele observou o aspecto de nossa luta espiritual, nascendo evolutiva, e fez as suas abordagens, catalogou os problemas da alma ainda encarcerada nas teias da vida inferior, sobretudo na vida mais sexual. Assinalou a presença das chagas dolorosas do ser humano, mas o Freud não conseguiu estender eficientemente o bálsamo curativo, ele não conseguiu realmente propor uma cura efetiva. Ele fez muito, mas não fez o bastante. O médico do futuro, continua o ministro Clarencio, para sanar as desarmonias do espírito, ele precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão, do amor, retirando do próprio coração, dos sentimentos dos doentes. Sem mão que ajude a palavra erudita, morre no ar, ou seja, sem o símbolo do trabalho, do auxílio, a palavra erudita, a teoria, a tese, como é no caso de Freud, morre no ar. Clarencio, contudo, calou-se, dando-nos a entender que o momento não comportava nenhum tipo de digressão filosófica naquele momento. Estamos falando com o velho, vamos fazer uma regressão da memória do velho. Vamos deixar o Freud de lado e vamos tratar aqui o que nós precisamos tratar. Ver o que está acontecendo com esse velho, o que aconteceu no passado. Nós estamos fazendo aí uma regressão através também de uma hipnose, magnetizando e, ao mesmo tempo, induzindo com palavras. Acariciou ainda por alguns instantes a cabeça do Leonardo, do velho, o avô de Antonina, né? E em seguida o chamou de uma forma muito carinhosa. Leonardo, recorda, volta ao Paraguai, onde adquiriste o remorso que hoje te retalha o coração. A dor quase sempre é culpa sepultada dentro de nós, Leonardo. Retrocedamos
ao ponto inicial de teu sofrimento. Recorda, vai, recorda, lembra, isso na hipnose, né? E o velhinho acordou de olhos transtornados, ergueu a fronte, mas seu rosto alterara-se de maneira sensível. Sustentava os traços fundamentais, mas fizera-se mais jovem. Houve uma transfiguração aí, o Hilário, registrando a surpreendente transfiguração, interferiu perguntando: ó, que força mágica será? O Hilário, sempre aquele médico perguntador, viu aquilo, viu aquela transfiguração, ficou abismado, né? E perguntou: mas que força mágica é essa? E o Clarencio fitou, né, de forma serena, o Hilário, sempre o indagador, que é um médico também, e disse o seguinte: olha, nós nos esqueçamos de que nós temos diante de nós o perispírito, que por excelência vibrátil, ou seja, o corpo da alma modifica-se profundamente segundo o tipo de emoção que lhe flui no âmago. Aliás, isso não é novidade. Na própria Terra, a fisionomia, né, a máscara física, altera-se na alegria ou no sofrimento, na simpatia ou na aversão. O nosso rosto modifica-se. Em nosso plano, semelhantes transformações são mais rápidas e exteriorizam aspectos íntimos do ser com facilidade e segurança. Então, essa transformação da fisionomia, do aspecto da máscara perispiritual é muito mais rápido, é outro tipo de energia e mais profundamente mexendo com as energias mais íntimas, ou seja, com os sentimentos mais íntimos do ser, há essas transformações. Isso porque as moléculas do perispírito giram em um mais alto padrão vibratório, a frequência é muito maior, né? A frequência, a energia do perispírito é uma frequência infinitamente maior do que a frequência do corpo físico, com os movimentos mais intensivos que as moléculas do corpo carnal. A consciência, por suporte anímico, expressa-se desse modo na matéria sutil com poderes plásticos mais avançados. Clarencio relanceou o olhar pelo recinto e acrescentou: entretanto, não nos descuidemos do serviço a fazer, vamos fazer o que tem que ser feito. E nesse momento, Leonardo levantou-se, parecia animado de uma estranha energia. O corpo, não obstante continuar obscuro e pastoso, mas revelava-se mais desempenado, agora menos curvado, e repentinamente, refeito, vigoroso, imóvel, começou a clamar, chamando o nome de Lola. Lola, Lola. Onde está você, Lola? Eu sinto que você está por aqui. Onde te escondeste? Ouve-me, por favor, eu quero que você me ouça. E com inexprimível espanto, vimos, isso é André Luiz contando, né, que a dona Antonina, ela sai do quarto, né, no corpo perispiritual, como que a divisaram na véspera, sai do corpo, desdobra-se e avançou ao encontro do grupo lá. André Luiz, Hilário, Clarencio, o velho também, mas extremamente surpreendida. E avistando seu avô transfigurado, como se fosse tangida no mais profundo da sua personalidade por misteriosa influência, ela estampou também uma súbita alteração facial, uma transfiguração também nela, né? Renovando-se igualmente aos nossos olhos. Ela também entrou em processo de transfiguração ao ver o avô também transfigurado, porque houve uma regressão de memória. As linhas do semblante modificaram de forma muito rápida, abruptamente, e, segundo André Luiz, vimos-la realmente mais bela, todavia menos serena, menos espiritualizada. Clarencio falou em voz baixa: a Antonina exige tão somente um leve auxílio magnético para lembrar-se. Basta-lhe a emotividade anormal do reencontro para cair na posição vibratória do passado. Só o contato com o avô transfigurado, ela se transfigurou rapidamente, de vez que ainda não se encontra quitada com a lei, ou seja, ainda tem muitos débitos a serem resolvidos com a época que ela vivia lá no Paraguai. Isso, Antonina. Aterrada, Antonina, que é a Lola, que foi a ex-Lola, né, arrojou-se de joelhos aos pés do ancião, que se rejuvenescera ao influxo dos passos de Clarencio, e gritou: Leonardo, Leonardo. Ele, porém, irradiando no olhar um ódio e padecimento intraduzíveis, gritou: enfim, enfim, e prorrompeu em choro convulsivo. Estupefatos, ouvimos Clarencio que nos informava: repararam? Antonina é a Lola Ibarruri,
ou Ibarruri reencarnada. Leonardo está vinculado a ela por laços imensos de amor. Ambos procedem de lutas enormes nas teias do infinito do tempo. A mulher irresponsável da época do Paraguai de ontem, hoje é essa mãe amorosa, digna, à procura da própria regeneração. Tendo abandonado outrora o marido, foi induzida a desposar um homem animalizado com quem se encontra igualmente enleada por laços do passado e que, em não a entendendo, agora relegou-o ao esquecimento. Então ela largou o marido da época do Paraguai, foi viver lá com o Leonardo, depois traiu o Leonardo matou o seu colega de farda também, porque tinha traído, envenenando. A gente conhece esse fato já, que contamos lá anteriormente. E ela tem essa dívida, tanto é que ela foi abandonada pelo atual marido, por uma outra mulher, ele largou ela por outra mulher, deixando ela com 4 filhos. Então é aquela Lola Ibarruri que está pagando, né, dentro de um processo de ressarcimento dos males que ela fez no passado, na Guerra do Paraguai, na época da Guerra do Paraguai. Então ela recebeu, contudo, os antigos associados de destino por filhos do coração que o conduz para o bem. Um dos filhos já morreu, que é o Marco, que ela foi visitar. Está com 3 filhos encarnados ainda. E o avô lá perturbando, o avô desencarnado perturbando, né? Com o avô que é o Leonardo, que foi aquele amante dela, né? Em contraposição às facilidades delituosas do passado, a Antonina atravessa atualmente aflitivos obstáculos para viver. Simpatia incoercível inclinou-nos para aquela mulher em provas tão ríspidas. O ensinamento que a vida ali nos ofertava era efetivamente sublime. E aí o Clarencio dá um desfecho, né, pedindo para que eles pudessem auxiliar esse encontro de Lola Ibarruri, que é Antonina reencarnada, também abandonada pelo esposo, como Lola, na época da Guerra do Paraguai, abandonou o marido também. E, enfim, há um processo de reajuste aí, de ressarcimento de débito passado. Nos próximos capítulos daremos continuidade, portanto, a esses dramas, né, desses personagens que nós estamos lembrando aqui, lembrando que tudo isso aconteceu de conhecermos esse personagem, ou esses personagens, como no caso do Leonardo, o avô da Antonina, a própria Antonina, porque era uma programação de o ministro Clarencio, junto com o André Luiz e o Hilário, visitarem Júlio para conhecerem Júlio e saber o que está acontecendo com Júlio, por que ele morreu, quais as condições, nas condições que ele morreu afogado, o que isso representava em termos dessa morte para a família lá, em que está se desenrolando todo esse drama aqui do livro Entre a Terra e o Céu. O Amaro como pai de Evelina, o Amaro como pai também de Júlio, que tinha uma ligação muito grande com Júlio, está desencarnado, é uma criança com 8 anos, com graves lesões na glote, né, uma chaga na região glótica. E por que ele traz isso também foi explicado, que ele em outra encarnação, e eu vou explicar para vocês com detalhe, mas foi explicado também que em outra encarnação ele cometeu suicídio, né? Ele, por envenenamento, sobreviveu e acabou se afogando em outra instância, em outra circunstância. É o drama extraordinariamente bem registrado aqui na narrativa de André Luiz, que nós estamos aprendendo juntos. E que Deus nos abençoe e que na próxima quarta-feira possamos dar continuidade no 15º capítulo e no 16º capítulo, que eu estou conseguindo fazer 2 capítulos em cada live, porque o Instagram só me permite 1 hora de gravação, sem o qual eu perco a gravação e perdemos a lição aqui do livro. Um grande abraço para todos vocês, um excelente final de semana e que nós possamos dar continuidade com a presença sempre amorosa de cada um de vocês, que me dá muita força, me dá um entusiasmo diferente, né? E eu mando um grande abraço para todos vocês, tá ok? Um grande abraço.